Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. E hoje nós estamos aqui no canal Visão do Reino para dar continuidade ao nosso projeto Edificando Fundamentos. E hoje eu e o Bruno estaremos falando sobre a aliança da criação, não é, Bruno? Sim. E quando nós lembramos sobre criação, nós lembramos de Adão, Lucas. O texto de Gênesis 2:16 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Você vê que o texto está dizendo que Adão poderia comer livremente. Então ele tinha uma liberdade com Deus. Queria que você falasse sobre a liberdade de Adão e Deus. Sim, acho que é melhor a gente começar falando sobre o momento em que Deus cria o homem, né, Bruno? Quando Deus cria o homem, a palavra de Deus diz no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz, né? Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. É importante a gente frisar aqui que Deus coloca o que há nele no homem. E Deus dá ao homem todos os benefícios que ele mesmo tinha. Ele proporciona ao homem o melhor dele. A palavra Éden significa delícias, ou seja, o homem vivia em um lugar de delícias. Além dessas delícias, o mais importante é o relacionamento que ele tinha com Deus. A Bíblia não diz explicitamente, né, mas creio que toda tarde Deus vinha e tinha um encontro face a face com o homem, onde lá ele podia conversar sobre tudo o que aconteceu durante seu dia. Havia um discipulado dele, Deus, diretamente, sem intermediadores, né? Eu creio que o que nós podemos falar sobre essa aliança é a aliança da liberdade. Um título seria, né? Além da aliança da criação, seria a aliança da liberdade, onde o homem poderia viver da melhor maneira possível, usufruir do melhor dentro do Éden, usufruir de todas as delícias do Éden e ter um ambiente de relacionamento e intimidade com Deus. E se você vê, Lucas, não tinha pecado. Então, quando na nossa vida nós se mantemos em santidade, nós conseguimos fluir em um relacionamento com Deus. Porque, como o Lucas falou, o que mantém a aliança é o próprio relacionamento. E você vê que se Deus vinha até Adão, Deus queria cuidar de Adão. Aí nós começamos a analisar a liberdade, nós vemos que a liberdade de Deus com Adão, ela também tinha um limite. Como toda liberdade, como a igreja tem uma liberdade, mas ela também tem um próprio limite. Toda aliança tem benefícios e tem obrigações a serem seguidas, né, meu? Como a gente falou em alguns vídeos antes, que muitas das vezes nós se preocupamos muito com aquilo que não pode e não usamos aquilo que pode. Porque se você for analisar, em diversas vezes na nossa vida nós ficamos cansados sobre aquilo que não pode, mas esquecemos de usar aquilo que pode. E como o Lucas falou, no paraíso, lá no Éden, no lugar de delícia, ele poderia, das árvores, ele poderia comer qualquer outra. Mas tinha uma que ele não poderia usar. Tinha todos os nutrientes em todas as árvores. O sabor que ele quisesse, ele tinha. O que Adão precisava, tinha. Sim. É a mesma situação nossa. O que nós precisamos, Deus nos dá. Mas Ele quer que venhamos manter o relacionamento. Porque se você for ver em Gênesis 2:17, diz assim: Mas não coma, então tem um limite, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Queria que você comentasse um pouco. Adão tinha também obrigações no Éden, né? Entre elas estavam a obrigação de frutificar e a obrigação de dominar sobre a terra. Ou seja, Adão era obrigado a cuidar do Éden. Era um termo da aliança, né? Sim. E a gente vê que existe, como toda aliança, a aliança da criação também existiam marcas nela, que era o sangue e o selo. O sangue por quê? No momento em que Deus cria a mulher, o que Deus faz? Deus tira um pedaço uma costela de Adão e cria a mulher, ou seja, ali já havia sangue, a primeira marca dessa aliança, né? E a segunda marca é o selo.
E qual seria o selo? Seria a árvore da vida, onde Adão podia usufruir de tudo, de toda a vida, de uma vida plena com Deus, né? E também do lado estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comentar. Se você vê, é duas árvores. Uma da vida, que ele era para ele Podia ter acesso a todo momento. era para ele usufruir. Aí do lado estava do conhecimento, do bem e do mal. Poderia escolher. Ele poderia escolher. Aqui era para ele, ele não pegou nada. Mas o que não era para ele, ele pegou. Talvez até ele tenha pego, né, Bruno? Mas eu creio assim que um dos problemas do homem talvez seja o poder, né, Bruno? Sim. Quando a gente começa a ter demais, a gente quer mais. Ou seja, veio a dúvida. E a maior dificuldade quando uma pessoa usa o poder de uma forma errada, é ela querer quebrar o seu limite. O grande problema da igreja é ela querer quebrar o seu limite. Porque eu vejo, como nós falamos, a aliança, ela tem um limite. E quando você quebra esse limite, você automaticamente está quebrando a aliança. Porque mesmo situação de Adão, ele tem a da árvore da vida, mas ele não usa. Aí ele tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele usa. Ele está mostrando, não, Deus, eu quero viver a minha vida, e o que o Senhor está me dando eu não quero. Concorda, Lucas? Sim, e toda aliança quebrada, toda quebra de aliança, existe uma maldição, né? Sim. E Deus deixou muito claro para Adão que quando ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Ou seja, a partir do momento que Adão e Eva comem do fruto, já existia uma data de validade, podemos dizer assim, na vida deles, né? E aí a gente já vê em Gênesis 3:21, o primeiro sacrifício para esconder a nudez de Adão e Eva. Deus sacrifica o animal, cobre a nudez dos dois, porque aí eles já perderam toda a dignidade que eles tinham, né? E Deus esconde a vergonha deles. Mas a vergonha seria que só os órgãos genitais? Eu creio sim que Deus esconde o pecado através não só daquela... É mais uma marca, né, Bruno? As vestes. Mas Deus esconde o pecado através do sangue do animal inocente. E você vê, Lucas, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim. O texto inicia aqui dizendo, certamente você morrerá. Ele estava falando, olha, se vocês estiverem aqui, se manter em santidade, se eles tivessem se mantido em santidade dentro do jardim, não ia ter o salário que era a morte. Mas quando eles pecaram, automaticamente o salário já é a morte. Sim. Porque quando nós pecamos, a Bíblia diz que tem um salário pra gente. A gente vai na lei do plantio, né, Bruno? Plantou, vai colher. Tudo tem uma consequência. Se você vê que através do erro de Adão e Eva, até os filhos pagaram por um preço. Porque você vê que Caim matou Abel. Tudo que nós fazemos vai gerar uma consequência. Como você falou, é a lei de plantar e um dia colher. Sim. E, Bruno, a gente pode ver semelhanças entre Adão e o filho pródigo, né? Sim. Não sei se você pode falar sobre isso. Se você vê, usando a mesma visão, a mesma lógica, Adão ele tinha tudo lá no Éden, mas ele escolheu perder. O filho tinha tudo dentro da sua casa, mas escolheu receber a herança e ir embora. Quando ele gasta tudo, ele sente fome, ele vê que na casa do pai dele, os empregados tinham comida de abundância e ele passando fome. Era a mesma situação de Adão. Adão sai para trabalhar depois, para o suor dele lá. Uhum. E você vê que muitas das vezes nós perdemos, aí que pensamos, Deus me deu tudo, mas eu não valorizei e eu não cuidei. Porque tem pessoas, Lucas, que não estão cuidando daquilo que Deus deu. E a gente não fala só de bens materiais, né, Bruno? A gente também pode falar de ministério, de família, de irmãos, tanto irmão de sangue, mas como amigos, né? Você vê hoje o número de famílias destruídas é muito grande, porque permitiram acontecer algumas coisas, como Adão permitiu,
Aí depois que racha, aí vai pensar, por que eu não mudei? Por que eu aceitei? Mas tudo aquilo que é de ruim, que nós aceitamos, ele vai gerar alguma coisa. Se na nossa vida a gente não souber lidar com a tentação que vem, nós iremos pecar e fazer, o pecado faz a gente fazer aquilo que nós nunca imaginamos fazer na nossa vida. É isso mesmo, Bruno, mas já aqui em Gênesis a gente vê o plano de redenção para nossas vidas, para a vida de Adão, para a vida de todo homem. Diz assim no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então Deus determinou a serpente, porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. 1 Coríntios 15, 22 diz assim, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Na próxima semana voltaremos falando sobre a aliança de Deus com Noé. Conto com você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.